Posso falar? Então, pessoal, muito bom dia. Olá, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2025. Eu sou a Erika Endo, médica assistente aqui do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos, que são totalmente online, que você pode assistir do conforto da sua casa ou em qualquer lugar. É só acessar o site radiando.com.br, que está na descrição do vídeo. Sempre lembrando que se você tem oportunidade de assistir a reunião ao vivo, você não pode perder essa oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat e participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. É uma oportunidade única de viver uma experiência acadêmica sem estar aqui ligado na faculdade. E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. E hoje, a nossa reunião, que vai ser a única agora, né, que é realmente compartilhada com o público, é a correlação anatomo-radiológica pelo ICESP, coordenado também, comentado pela doutora Marcela. E hoje quem vai apresentar é a doutora Henri Coche e doutor Vinícius Fernandes, que é a doutora Henri é nossa fellow da mamografia, do diagnóstico por imagem de mama, e doutor Vinícius da patologia, que veio a brilhantar aqui a reunião. Obrigada, doutora Érica. Então, vamos começar a nossa sessão anatomo-radiológica do mês de agosto. O nosso primeiro caso é de um homem de 45 anos que, no final de 2022, ele apresentou uma queixa palpatória na mama direita, fez um ultrassom externo apresentando um nódulo irregular, lobulado e hipocogênico medindo cerca de 2 centímetros. Ele fez essa biópsia externa, que confirmou um carcinoma mamário invasivo, que posteriormente foi revisada no nosso serviço, confirmando sendo um carcinoma invasivo do tipo histológico não especial ductal invasivo. Eu trouxe aqui os exames antes do procedimento cirúrgico que ele fez. A gente consegue ver a mamografia na mama direita, na região retroareolar. A gente vê esse nódulo irregular, especulado. Associado a isso, a gente vê um espessamento da pele, uma retração do complexo areopapilar, bem como no prolongamento axilar direito, um linfonodo com espessamento cortical difuso, com uma perda do hilo gorduroso, e na mama esquerda, uma discreta ginecomastia com um nódulo no quadrante superolateral, que posteriormente foi confirmado como sendo um linfonodo pelo ultrassom. Trouxe também o exame de tomografia que ele fez, logo que entrou no nosso serviço, em que a gente pode correlacionar, né, como é que fica essa imagem na tomografia, que não é o exame método de escolha, mas ali na mama direita a gente vê o nódulo bem na região retroareolar. é, do lado esquerdo a gente vê essa ginecomastia apontada pela seta amarela, e nos prolongamentos axilares a gente vê um destaque ali para o linfonodo no prolongamento axilar direito. O paciente operou em março de 2023, fez uma mastectomia na mama direita, e ainda em março do mesmo ano, ele retorna ao nosso serviço com uma queixa de endurecimento no local da cirurgia. Ele fez um ultrassom com a gente, em que a gente notou essa coleção anecogênica com debris de suspensão e de relativamente volumosa, com cerca de 120 ml, e a gente acabou fazendo uma drenagem do conteúdo séro-sanguinolento. Aí, 2 anos depois, ele retorna no nosso serviço com uma queixa de nódulo palpável na mama direita. Ele negava traumas, sinais flogísticos e saída de secreções recentes. Aqui é a mamografia que ele fez com a gente.
foi feita a marcação, né, no local da queixa palpável. A gente vê que não tem não dá para distinguir muito bem, porque tem essa aumento da densidade por conta da cirurgia que ele fez, da cirurgia grande. E aí, do lado esquerdo também, as mesmas alterações que foram observadas no exame pré-cirúrgico. A gente fez um ultrassom em que a gente viu um nódulo, irregular, nódulo oval circunscrito com conteúdo heterogêneo, predominantemente na união dos quadrantes superiores da mama direita, e foi optado por fazer uma core biopsy, até por conta do histórico que ele tinha nessa mesma mama. Bom dia a todos. Então, agora partindo para a análise histológica dessa amostra, aqui nós temos uma amostra que ela é filamentar, então tratando-se de uma biópsia de cor, e histologicamente não tem nenhum achado de grande interesse. O que nos chama a atenção é que nós temos um parênquima mamário que se apresenta com um grande adensamento do estromal. Nós temos um infiltrado inflamatório, principalmente nessas áreas aqui, e aqui nessas regiões temos uns focos de hemorragia prévia, hemorragia antiga, que é favorável, que favorece a um sítio de manipulação prévia. Quando a gente aproxima, a gente percebe, então, esse infiltrado inflamatório, que é mais de caráter crônico, além de um estroma bem fibrohialinizado, eh, de caráter cicatricial. E por causa desse adensamento estromal, a gente vê que os vasos eles encontram-se colabados. Quando a gente parte então para a PAF, era a amostra da PAF, ela era completamente um conteúdo hemático. A gente até encontra alguns núcleos aqui, essas bolinhas arroxeadas, que na verdade são figuras normais do sangue, que até por serem redondinhos falam mais a favor de linfócitos. E aí, quando a gente tem uma amostra dessa, a gente classifica como Yokohama C1, que é uma amostra que a gente não consegue fazer nenhum diagnóstico. Para ela ter os critérios de avaliação necessário, são de 4 a 6 grupos celulares com no mínimo 10 células. E aqui essa amostra não preenche esse critério. Então, a biópsia da cor a gente fechou como uma fibrose de padrão cicatricial, não havendo parênquima mamário nessa amostra e não tendo nenhum sinal de malignidade. Já a PAF, a gente relatou que é apenas conteúdo hemático e que, diante da hipótese de malignidade, a gente recomendava uma nova amostragem. Eu acho que frente ao diagnóstico benigno, né, na COR, acho que o valor preditivo do ultrassom, da PAF, eu acho que a gente acaba achando concordante, né, já que não tem tanta indicação clínica, né. E, assim, é interessante, né, de ver que você pode ter aquelas alterações pós biópsia, procedimento, a gente tem que estar atento, mas mesmo assim, para tirar dúvida, a gente tem que fazer o procedimento, não tem jeito mesmo, né? Prosseguindo para o segundo caso, é uma paciente feminina de 51 anos, que no final de 2024 começou a apresentar um quadro de abscesso com um fluxo serossanguinolento e, por vezes, purulento da mama direita, que por um determinado tempo foi tratado como mastite. Em 2025, ela persistiu com esses sintomas e, associado a isso, um espessamento de pele e dor na mama direita. Ela veio em maio aqui para fazer uma mamografia com a gente, em que a gente consegue perceber um acentuado espessamento de pele, uma assimetria global na mama direita. Além disso, algumas calcificações pleomórficas, difusamente na simetria global. E no prolongamento axilar, uma imagem nodular irregular que a gente suspeita como sendo um linfonodo ou até mesmo um nódulo. Ah, ela fez um ultrassom, associado à biópsia, em que a gente vê na mama direita, o espessamento da pele, né, pela flechinha azul.
Além disso, essa área epicogênica não nodular, com alguns focos ecogênicos de permeio, que associado à mamografia a gente pode falar que é a parte da calcificação. E no prolongamento axilar, a gente viu esse linfonodo com uma margem mais especulada. Então, a gente optou por fazer a biópsia, a PAF do linfonodo axilar e a corda da área hipocogênica não nodular. Aqui as imagens da biópsia. Eu trouxe as imagens da tomografia só para a gente associar um pouquinho, né? Que a gente consegue pela flecha vermelha ver esse espessamento da pele, o quadradinho amarelo consegue mostrar esse linfonodo com uma morfologia não habitual, e a flechinha verde, esse aumento da densidade, esse nódulo que ocupa quase a totalidade da mama direita. Além disso, essa é a ressonância, em que para a gente associar também, que a gente consegue perceber esse espessamento da pele, um realce não nodular heterogêneo, ocupando todos os quadrantes da mama direita, e nessa terceira imagem, o linfonodo de morfologias não habituais. Bom, então novamente nós temos uma amostragem aqui que é de uma core, só que dessa vez a gente já encontra um infiltrado neoplásico, que se caracteriza então por esse adensamento celular, que são essas áreas mais arroxeadas de núcleo. Quando a gente olha nesse pequeno aumento, é possível ver que a neoplasia ela apresenta um padrão arquitetural organizado em arranjos mais filamentares, principalmente nessas áreas, e também agrupadas em pequenos grupos celulares. Outra característica que era bem comumente encontrada nessa amostra era o carcinoma ductal in situ. Como a gente pode ver aqui, nós temos um carcinoma ductal in situ com comedonecrose. Esse carcinoma in situ ele apresenta um padrão arquitetural mais tendendo ao cribriforme, com esses buracos aqui entre as áreas celulares neoplásicas, e também a presença de calcificações basofílicas. Essa calcificação é até mais grosseira. E aí, quando a gente chega num maior aumento para ver as características celulares dessa neoplasia, a gente percebe então que se trata de um tumor que apresenta os núcleos aumentados, a membrana nuclear já bem irregular, além disso, um citoplasma amplo e bem eosinofílico, inclusive dando até um aspecto sincicial, porque a gente não vê muito bem as células bem delimitadas, os limites celulares bem delimitados, e assim como os nucléolos bem evidentes avermelhado, em um padrão de cereja. Quando a gente está diante de um tumor desse tipo, que é uma atipia bem elevada, com citoplasma amplo e eosinofílico, o que nos chama a atenção é que nós temos que pensar em tumores associados a HER2 positivos. Além disso, nós temos então um padrão arquitetural em pequenos agrupamentos, assim como filamentar e sem evidências de formações tubulares. Além disso, também temos a presença de figuras de mitoses bem frequentes, como a gente tem aqui, e era principalmente essa e essa, atípicas aqui. E quando a gente passeava mais pela lâmina, na região inferior, a gente viu um agrupamento celular de células neoplásicas um pouco mais diferente do que a gente encontrou anteriormente. Esses agrupamentos, eles se caracterizam por apresentarem os núcleos com a polaridade reversa, que isso significa que os núcleos, eles se encontram numa localização mais periférica, como é bem evidente nesses grupos aqui. E aí, isso nos força a pensar num carcinoma ductal invasivo do tipo micropapilar, o que foi confirmado pela nossa marcação imunohistoquímica do EMA, que como a gente pode perceber nessa imagem, o EMA no carcinoma ductal micropapilífero invasivo, ele apresenta uma positividade apical, ou então, como Rosen chama, uma positividade na face estromal desses grupos celulares. E aí, quando a gente pede o restante das imunohistoquímicas para confirmar o painel desse carcinoma ductal invasivo, a gente vê então receptores de estrogênio ALRED7, porque nós temos uma marcação forte em mais de 66% das células. O RP já apresentou uma marcação forte, porém
20% das células, mais ou menos, aqui a gente pode dizer. E o HER2 confirmou aquela nossa hipótese diagnóstica que era um tumor relacionado ao HER2 positivo, com uma marcação forte e virtualmente em 100% das células neoplásicas com uma marcação completa da membrana. O KI67, também correspondendo a um tumor de alto grau citológico, ele é bem elevado nesse caso. Já em relação à PAF do linfonodo axilar, a gente confirma que se tratava de um sítio de linfonodal, porque a gente encontrava esses grupos celulares que apresentam esses rabichos, que são artefatuais de esmagamento, opa, que são os linfonodos. eh, os linfócitos, desculpa. Então, nós confirmamos que se tratava de um linfonodo, e quando a gente passeava mais pela lâmina, eram encontrados também esses agrupamentos celulares bem atípicos, que, como a gente pode ver aqui no maior aumento, tratam-se de células com núcleos bem aumentados, a membrana irregular e até núcleos mais hipercromáticos, e aí tendendo a um carcinoma. Como essa amostra de PAF, o emblocado, ele não apresentava material suficiente, não foi possível realizar imunohistoquímica para confirmar que era uma metástase de carcinoma mamário. Mas foi aqui, inclusive, liberado que era compatível com um quadro citológico de carcinoma metastático. E em relação à COR, seguindo aqueles critérios que eu comentei, ele fechou como um carcinoma invasivo de tipo histológico não especial, com uma área de padrão micropapilar invasivo, e a gente destacou a presença do carcinoma ductal in situ, que foi 15%, e quando a gente vai graduar os critérios de Nottingham, como não tinha estruturas tubulares, ficou grau 3, grau nuclear por se apresentar com núcleos bem feios, e o mitótico, como eu mostrei só naquela imagem de grande aumento, já tinha 2, então ficando já com grau mitótico 3. Não, bacana. Esse caso é bem bacana porque a gente pode discutir alguns pontos, principalmente para os residentes, né? Então, a primeira, a paciente veio de fora como uma paciente com diagnóstico da radiologia de processo inflamatório, né? Assim, a gente sabe que às vezes, assim, não raro, é difícil a gente saber se uma lesão pode ser um processo inflamatório infeccioso ou um carcinoma com componente inflamatório ou mesmo um carcinoma inflamatório, né? A gente tem essa dúvida. Assim, depois a Maria Helena me corrija, mas lá nos Estados Unidos, o que que eles falam? Eles falam para falar, dar o descritivo, dar um BIRADS 4, mandar a fazer a, a prova diagnóstica, né? Mandar fazer antibiótico terapia e, se não melhorar, fazer a biópsia. Mas eles recomendam pelo BIRADS da BIRADS 4. Aqui no Brasil, assim, essa forma culturalmente para as pacientes não funciona muito. Então, o que que a gente recomenda para quem está fazendo o exame? Você faz o descritivo, você pode não dar o BIRADS, mas falar que pode ser um processo inflamatório infeccioso, entretanto, não se descartando um processo neoplásico de base, né? Faz prova terapêutica e, se não der certo, faz a biópsia, né? Ou então, você pode. Eu acho que é melhor não dar BIRADS. Ou então, você pode dar, né? Se você. Eu acho que fica mais fácil assim. Se você quiser dar BIRADS 2, eu acho um pouco difícil. Se você tiver coleção, mesmo assim, ainda pode ser um carcinoma de base, né, gente? Com uma área de necrose ou com processo inflamatório associado. Se tiver essa coleção, aí você, no momento da biópsia, se não estiver funcionando, obviamente, você vai ter que fazer a cultura, você vai fazer citologia e vai fazer a cor, principalmente na periferia, né? Então, não esquecendo que a gente faz dessa forma, né? A forma de abordagem, eu acho que é a mais adequada e mais a recomendada aqui no nosso meio, né? E sempre discutir com o médico solicitante, conversar com a paciente, explicar que tem que melhorar. Se não melhorar, fica esquisito, e aí você tem que realmente prosseguir com a investigação diagnóstica. É, eu gostaria de saber a opinião da doutora Maria Helena e também do Vinícius, da Anne,
que é o seguinte: às vezes tem nódulos que parecem linfonodos na cauda de Spence, né? Que aí você não sabe se está no prolongamento axilar, que se é da axila, ou se é da mama. Então, assim, do meu ponto de vista, quando você tem um nódulo espiculado na cauda dispensa ali no prolongamento axilar, em vez de fazer PAF, eu acho que seria o mais recomendável fazer a COR. Queria saber a opinião de vocês, justamente para fazer a imunistoquímica, para saber se é um linfonodo realmente, se é um outro tumor sincrônico, assim. Então, e queria saber a opinião também do Matheus. Matheus, vem para frente também para ajudar a discutir aqui. Matheus é nosso super residente aqui da mastologia, que também vai abrilhantar a reunião. Primeiro, quer falar, Vinícius, por favor? Eu sou meio suspeito porque eu sou um grande defensor da core e um pouco até a PAF, ela pode atrapalhar um pouco a vida do patologista. Então, principalmente nesse caso, se a paciente ela fosse uma paciente típica do ICESP, em que a gente tem várias lesões neoplásicas, seria interessante a gente distinguir qual que era essa metástase de carcinoma. E nessa amostra aqui não foi possível realizar a imunistoquímica. Então, ficaria um laudo mais aberto nesse caso. E eu só queria fazer também um comentário que eu esqueci, é que até por essa neoplasia ela apresentar essa arquitetura mais filamentar, como eu comentei anteriormente, foi importante a gente ter realizado a imunohistoquímica de ecaderina para a gente afastar um possível carcinoma lobular invasivo. Era só isso mesmo. Então, em relação ao caldo dispenser, pode ficar um pouco na dúvida em relação ao real posicionamento, né, do qual a lesão que trata-se. Então, eu acredito que a core biopsy seria uma melhor escolha, né? Agora, em relação à axila, a gente utiliza mais a core biopsy quando não existe uma lesão identificada ou já diagnosticada na mama. Então, que você teria outros diagnósticos diferenciais em relação à localização desse linfonodo atípico. Mas e na axila contralateral também. Então, para saber se é algo metastático, né, contralateral, ou se poderia ser um carcinoma oculto da própria mama. Então, para fazer essa diferenciação e com isso ter material suficiente para a imunistoquímica da patologia. Então, normalmente acaba fazendo um controle de imagem mais precoce, né, para saber se seu tratamento está sendo efetivo, porque muitas vezes o abscesso ou o processo inflamatório pode estar escondendo, né, algo, ou uma nodulação, ou algo mais palpável, ou algo mais evidente para realizar a biópsia. Então, às vezes pode acredito até para o ultrassonografista, para o colega que está fazendo a biópsia, facilite para identificar onde ele vai entrar, né? Porque, inclusive no INRAD, já algumas vezes a gente vai fazer a biópsia e a hora que entra com a agulha, com a cor, já faz aquela fístula cutânea, drenando o material purulento. Então, pode dar até, quem sabe, um falso negativo, então, ou não identificar exatamente a lesão em questão. Aí você faz o controle em quanto tempo? 2 semanas, 3 semanas, como é que é? Então, isso depende caso a caso. Tem paciente que acaba já tendo a mastite de repetição, né? Então, essa paciente já é uma paciente mais, entre aspas, calejada em relação à situação. Então, ela mesmo já conhece o quadro, ela já entende quando está piorando, quando tá melhorando. Mas sim, acredito que depende também do estágio, se está muito avançado, se é algo muito grande ou se é algo mais ali periareolar, pequeno. Mas eu acredito que 2 semanas, 3 semanas é um tempo bom, porque a gente vai deixar o antibiótico de 7 a 10 dias. Normalmente a gente começa com uma clindamicina e vai deixar 7 a 10 dias. E se não tiver algo com uma coleção muito extensa, às vezes a gente nem solicita drenagem, nada. O próprio quadro acaba se resolvendo. Então, um controle antes da biópsia até, né? Antes de já solicitar de cara uma biópsia, um controle ultrassonográfico para ver se tem a melhora
e aí com isso, posteriormente, uma possível biópsia para descartar um carcinoma. Quando ela tem mastite de repetição, fica mais fácil que a gente já dá BRAD2 direto, né? Porque aí não, a gente já sabe. O difícil é quando tem esses aspectos e a gente não conhece direito o caso. Queria saber a opinião da Maria Helena. Pois é, esses casos são sempre dilema, não é? Então, a gente imaginando que é a primeira vez que aconteceu isso com a paciente, primeiro episódio. Daí, claro, eu fico imaginando, ela deve ter demorado um pouco para conseguir chegar até um lugar de mais referência. Fiquei pensando, principalmente na sua parte, Vinícius, deveria ter tirado um pedaço de pele também, uma biópsia, um punch, alguma coisa, isso ia ajudar no seu diagnóstico? E outra coisa que me chamou bastante atenção foi a conclusão em relação à axila, né? Porque aquela imagem de nódulo com sinal que pode ser linfonodopatia, mas parece mais um nódulo mesmo, especulado, na nota fala é fundamental correlação com exames de imagem. A imagem não vai ajudar. Então, eu acho que alguma hora vai evoluir a parte do patologista, igual nós temos na nossa defesa, a gente escreve bem, diagnóstico tecidual. Você olha aí, essa daí você fala diagnóstico tecidual, é considerar o achado histológico. E a hora que na citologia fala correlação com achados de imagem, eu fico imaginando se para o paciente não era melhor a gente poder escrever exame histológico, tecidual, porque a imagem aí não vai. E é por isso que tem as reuniões dos boards de tumor, né? Porque não, a gente sabe, nós não vamos saber também. A gente vai ficar bem na dúvida e não tem a resposta. Parece mais um nódulo, uma metástase do que um linfonodo atípico, né? Então, eu sei que isso daí é meio provocativo, mas você não sente isso daí e vê a consequência que tem de a gente escrever essa correlação, não vai ter. Né? O que a gente podia dar de mostrar lá, fiquei até em dúvida se era nível 1, nível 2, né? Porque está um pedacinho no nível 2, um pedacinho no nível 1. Então, a gente também tem todas essas dúvidas. Olá, eu posso falar? Por favor. Doutora É, Marcela Vasconcelos vai falar, a patologista que orientou o Vinícius, né? Muito obrigada isso, pela por palavra. nada. Então, vamos lá. Primeiro você perguntou sobre core versus PAF, não foi isso? Se nessa dúvida de nódulo em cauda de Spencer, se é linfonodo, se é tumor, é difícil para a gente, baseado em uma biopsia, certo? Se eu tiver um parênquima mamário adjacente, ou então claramente um parênquima linfonodal e eu vi uma metástase, isso sim, aí eu vou dizer, é uma metástase em linfonodo. A PAF, eu não vejo essa questão arquitetural. Eu posso ver um infiltrado linfóide de fundo que a rádio me dizendo que biopsiou, que puncionou um linfonodo, é compatível com metástase. Então, se era um nódulo de mama e estava ali na cauda e você me manda como linfonodo, e eu vejo por um acaso um fundo linfóide, eu vou dizer que é compatível com metástase. Então, assim, talvez quiseram falar essa correlação por isso. Se eu estou num linfonodo claramente, que tem uma morfologia para vocês de linfonodo, é uma metástase. Do contrário, não é possível. Acho que essa correlação aí foi em relação a isso. Sempre que a gente vê essa transição com parênquima normal, do que seja, do linfonodo ou de uma mama, a gente consegue assumir que a gente está naquele órgão, né? Na ressecção, muitas vezes, é mais fácil. Tipo, eu só vejo. E o que a gente vê também, assim, às vezes a metástase substitui todo aquele linfonodo. Então, eu não vejo mais aquele linfonodo e eu não consigo mais dizer, tipo, isso aqui era um nódulo ou isso aqui já foi de um linfonodo. Então, muitas vezes a gente vai ter isso. Difícil a gente conseguir mudar esse quadro por isso, porque quando a gente está vendo toda a peça, quando a gente vê o quadro todo é mais fácil, né? E mesmo assim, em algumas vezes a gente não vai conseguir jurar de pé junto, tá certo? Então, às vezes a gente tem tecido ali naquela região mamário e um nódulo moral mesmo, né? Não sei se eu esclareci.
Doutora, doutora, eu até pensei Oi. que essa correlação que eles colocaram no laudo pode ser porque não tinha material suficiente no emblocado para eles realizarem a imuno e definir o sítio primário também da metástase. Ah, foi? Eu olhei a grosso modo, Eu acho que eu pode ser não. por esse motivo também. Tá, entendi. Talvez. Porque aí é correlacionar doença na mama com um nódulo axilar, né? Com perda do hilo, blá, blá. Então, essa correlação poderia concluir. Eu não percebi que não deu para fazer em blocado e fazer imune. É, obrigada, Marcela, pelas considerações, né? Então, já viu que é um desafio para todo mundo, tanto para patologia quanto para radiologia. Só queria fazer um último comentário, também não sei se o Chimizo quer fazer algum comentário, sobre o exame que veio para a gente, né? Você falou que tinha focos ecogênicos, então tinha calcificações nessa lesão. Então, aí fala um pouco menos a favor de ser um processo inflamatório infeccioso, né? Com calcificações pleomórficas. E aí fala muito mais a favor de ser realmente uma lesão HER2 positivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Calcificações pleomórficas a gente fica esperando realmente o HER2 positivo. E se a paciente, a Filomena sempre comenta, né? Ela infelizmente hoje não pode estar aqui com a gente, que quando a paciente que é HER2 não responde à quimioterapia neoadjuvante, a gente tem que fazer uma nova biópsia, porque talvez tenha um tumor associado, porque a gente sabe que o câncer de mama pode ser heterogêneo, e se não está respondendo, talvez tenha alguma outra coisa que a gente tenha que acrescentar à medicação, né? Ah, esqueceu de falar. Marcela, você acha que se fizer um punch, nesse caso, ajudaria ao diagnóstico de vocês? No diagnóstico de mastite, era essa? De mastite ou um componente inflamatório, um Com- T4B ou um carcinoma Sim, inflamatório nesse sim. caso. A gente sempre vê o punch de pele, né? Então, às vezes a gente vê no carcinoma inflamatório múltiplos êmbolos, né? Na derme papilar, ou então mesmo o tumor chegando na pele. Então, ajuda sim. Assim, o patologista adora material, né? Então, quanto mais, melhor. Quanto mais subsídio para a gente, chegar a uma conclusão melhor. Posto isso que a Marcela falou agora, eu sei que os artigos falam, né, anteriores, que se você fizesse 4 ou 5 fragmentos, seria o ideal para você ter um diagnóstico. Aqui no HC, agora a gente adotou no mínimo 6, embora não tenha nenhum trabalho, e a justificativa do Chimizo, né, que é o nosso chefe, é que assim, gente, agora você tem muito mais recurso imunohistoquímico, então quanto mais fragmento você fornecer para os médicos patologistas, melhor para eles, como a Marcela disse, para poder fazer um diagnóstico adequado, né? Então a gente já até mudou nossa prática clínica aqui por causa disso, né? Espero. E assim, e quando vem de fora e você não sabe o diagnóstico, gente, tipo, veio um diagnóstico e deu um diagnóstico meio discordante, a lesão é muito feia. Se ela vem para a gente rebiopsiar, aí o número de fragmentos é o limite para a gente, que a gente faz uns 20 fragmentos, faz em tudo quanto é lugar, porque realmente o painel imunistoquímico fica muito mais amplo para poder chegar numa conclusão, né? Então, assim, veio de fora, deu inconclusivo, não estão acreditando. Tem um diagnóstico mais difícil, realmente a gente faz muito em muito lugar, faz na pele, faz em tudo quanto é lugar. A gente teve alguns casos assim e realmente o diagnóstico foi desafiador para todo mundo e chegamos a uma conclusão final graças ao número de fragmentos, né? E a gente sempre gosta de lembrar, né, Érica, a transição com o tecido normal, né? Então, assim, é sempre legal para a gente entender que tecido ele está infiltrando, o que é que tem de normal aqui. Então, sempre a gente pede, incluindo nessa amostragem, essa transição com o tecido normal, seja de um linfonodo suspeito ou de um parênquima mamário. Isso mesmo, gente. Pode continuar. Prosseguindo para o nosso terceiro caso, que é de uma paciente feminina de 58 anos, que teve uma história pregressa em 2013, teve um carcinoma
mucinoso invasivo na mama direita. Foi feita uma mastectomia com BLS associada à quimioterapia. É, posteriormente, realizada uma reconstrução com expansor. E em 2021, ela precisou passar por uma reabordagem por conta da margem comprometida por CD e S. Ela fez a troca do expansor pela prótese. E aí, em maio de 2025, ela retorna para a gente no ICESP com uma queixa de nódulo palpável na junção dos quadrantes laterais da mama direita, local da cicatriz cirúrgica. Aqui está a mamografia que ela fez na ocasião. A gente vê essa mama direita com a prótese mamária. O local exato da queixa clínica não foi contemplada durante o exame, até pelo posicionamento, né, ser mais para lateral e a mamografia ter algumas limitações. Além disso, na mama esquerda foi vista uma discreta simetria que está marcada aqui, né, até pela medida mesmo. Bem, peraí. Tá marcada ali, né, até pelo, aqui. E aí foi dado um B0 para ela. Associada a isso, ela fez uma tomografia em que a gente consegue ver a prótese da mama direita e foi notado um nódulozinho bem em região retroareolar com um discreto espessamento de pele entre a pele e a prótese. Ela veio para a gente para fazer o ultrassom mais a biópsia, em que a gente percebeu um nódulo sólido, cístico, irregular, microlobulado no local de queixa clínica da paciente. Só fazer um comentário, ali faltou um pouquinho de propedêutica, né? Assim, sem querer criticar, mas se tinha uma alteração palpável, teria que ter sido colocado um bibi para indicar o local e fazer o estudo adequado. Então, faltou a manobra, faltou várias coisas ali, né? Então, infelizmente, em todo serviço, a gente não consegue ser perfeito e criar, assim, vigiar tudo, fazer câmara clara de forma adequada, né? Então, só para falar que faltou aí na mamografia para ajudar no diagnóstico, né? E orientar as técnicas que a marcação do bibi, ele até ajuda as técnicas para saber onde que ela tem que comprimir de forma adequada, fazer compressões localizadas, né? Fazer um estudo melhor no local. Então, na análise histológica, nós temos novamente uma amostra filamentar, tratando-se de uma cor. Aqui, novamente, a gente tem um infiltrado neoplásico. Dessa vez, ele fica mais evidente infiltrando-se para o tecido adiposo. Eu acho importante destacar, pelo histórico do paciente, que nesse componente neoplásico, a gente não vê nenhuma diferenciação mucinosa. A gente até pode perceber alguns esboços de estruturas tubulares. Quando a gente chega num médio aumento, essas células neoplásicas ficam mais evidentes aqui. Aqui, diferente do o caso anterior, que também era uma neoplasia, aqui a gente tem um maior infiltrado de linfócitos rodeando essas células tumorais. Quando a gente chega no maior aumento para ver as características desse tumor, a gente vê então que também ele se apresenta com células mais feias, os núcleos mais hipercromáticos se comparado ao caso anterior, uma membrana irregular, núcleos aumentados. O citoplasma aqui, ele não é tão evidente quando a gente compara também ao anterior. Ele é eosinofílico, mas não tão amplo. E também diferente do caso anterior, aqui a gente não vê as figuras de mitoses tão frequentes. Quando a gente realizou o painel imunohistoquímico, então ele é um luminal B, porque ele se apresenta com receptor de estrogênio positivo, um KM67 mais do que 14%, e o que eu queria chamar a atenção é que cada vez mais isso vai ficar sendo mais comum nos nossos laudos, que é um HER2 que ele é score zero, só que ele tem uma marcação quase que imperceptível em menos de 10% dessas células tumorais. Então ele se caracteriza como um HER2 ultra low, que é uma atualização que a gente tem agora. Então, o nosso laudo foi fechado como um carcinoma invasivo tipo histológico não especial.
não foi identificado nenhum componente in situ. O grau tubular, por causa daqueles esboços tubulares de estruturas tubulares, a gente fechou como 2, o nuclear 3 e o mitótico, por não haver figuras de mitoses, assim, ficou como 1. Então, o grau histológico de Nottingham ficou como grau 2. E aqui o nosso painel imunohistoquímico completo, destacando então o HER2 Ultra Low. Muito bacana esse caso. Aí eu queria saber do Matheus qual é o impacto desse ultralow no imunohistoquímico. Ó, por isso que é legal reunião multidisciplinar, a gente está sempre aprendendo, né? A opinião de todo mundo. Vai lá, Matheus. Atualmente, o HER2 tem sido uma das linhas que mais tem saído estudos referentes ao tratamento adjuvante ou neoadjuvante. E o HER2 Low, recentemente também saiu no Destiny Breast, que a adição de imunoterapia tem aumentado a sobrevida, inclusive em pacientes metastáticos, em contexto metastático, e por isso que já no Low foi bem claro a necessidade de ter nos laudos, né? E o Ultra Low agora também tem saído novos estudos mostrando o benefício da adição de imunoterapia nessas pacientes. E Quer comentar mais alguma coisa, Marcela ou Vinícius, sobre. Lembrava que o mucinoso podia dar recidiva, assim. É comum? Eu acho, quanto ao HER2, nada a acrescentar, acho que é isso mesmo que o Matheus falou, né? Esses novos medicamentos que podem ser utilizados nessas pacientes. Então, cada vez mais se amplia o leque de opções terapêuticas, né? E o mucinoso, eu não sei a quanto, Matheus, mas eu acho que esses lagos de mucina, é, eles podem, não sei se ele recidiva, assim, não tô conseguindo lembrar, não, mas eu acredito que sim, viu? Sim, agora ouvimos vocês. Não sei. Bom, então tá bom. Bem bacana esse caso. Gostei. Aprendizado novo, né? Muito bom. Só a título de curiosidade, por conta daquela simetria que foi vista, a paciente retornou agora no mês de agosto e foi feita novas imagens em que a gente viu que era apenas uma sobreposição de tecido. Aqui, ó, tá vendo, gente? Propedêutica é tudo. Propedêutica é tudo. Ótimo. Nosso quarto caso, de uma paciente feminina de 39 anos, que vem fazendo um acompanhamento de um nódulo na mama esquerda desde abril de 2023. Ela veio com uma queixa de nódulo palpável no quadrante ínfero-lateral da mama esquerda. Ela fez aqui a mamografia, em que a gente vê esse nódulo irregular, obscurecido, no local de queixa clínica. Associada a isso, ela fez um ultrassom, em que a gente vê esse nódulo microlobulado, com conteúdo heterogêneo. Se a gente lembrar do primeiro caso, é até um pouco semelhante às imagens, né? E aí, nessa imagem, a gente consegue ver com mais clareza também um certo fluxo Doppler na imagem B, e aí alguns linfonodos com um cortical mais espessado. A paciente já vinha fazendo acompanhamento de imagem externa. Ela trouxe esses exames em que a gente percebeu um crescimento relativamente grande desde fevereiro de 2023. E aí também trouxe o laudo da biópsia externa, que deu um tumor filóide sem malignidade na amostra associado a um fibroadenoma. No nosso laudo, a gente descreveu como um nódulo sólido cístico ocupando o quadrante inferolateral da mama esquerda, com crescimento significativo nos últimos 12 meses. Aí a gente recomendou ou uma nova biópsia ou uma incisão cirúrgica. A paciente retornou para a gente, fez a cor do nódulo e a PAF do linfonodo. E aí a conclusão da nossa biópsia foi de uma neoplasia maligna indiferenciada de alto grau, com um componente maligno de tumor fibroepitelial ou sarcoma, que pode ser tanto de origem mamária quanto extramamária, e o linfonodo de aspecto reacional.
Foi optado por encaminhar a paciente para cirurgia por conta disso. E aí a gente trouxe o anátomo da cirurgia. Bom, então, começando esse caso pela macroscopia, né? Então, foi realizada uma mastectomia à esquerda. Eu já destaco o peso de uma mama de 2,890 kg, bem volumosa. A lesão, quando a gente realizou os cortes, ela apresentava uma pseudocápsula. E também outro fator que vai ser importante até para o estadiamento desse caso é a lesão, ela media 18,1 por 15,3 e 10,3 centímetros. Quando a gente parte para a avaliação histológica, eu já começo com essa imagem em que a gente tem o contraste entre o parênquima mamário normal e já a lesão. É bem possível notar que a lesão ela apresenta um crescimento expansivo e não infiltrativo. Inclusive, ela é envolta por um tecido mais fibroso, que pode ser essa pseudocápsula que foi descrita à macroscopia. E até nessa imagem aqui, nós temos que até um artefato de, por causa dessa pseudocápsula, formando esse espaço entre o tumor e o parênquima mamário normal. Quando a gente compara o parênquima mamário normal e o tumor, é bem notório o quão hipercelular que essa lesão se apresenta, inclusive com áreas de necrose que permeiam essas células tumorais. Quando a gente passeava pela lâmina, a gente encontrava algumas áreas hiposcelulares que começavam a indicar o caráter do nosso tumor. Então, por exemplo, aqui à esquerda, nós temos essa imagem que são formações foliáceas, que é muito, já começa a nos puxar mais para o diagnóstico de um tumor filóides, como foi naquela descrição do relatório anatomopatológico, que podia ser um tumor fibroepitelial. Inclusive, tinha áreas mais hiposcelulares que elas apresentavam-se bem com caráter mais benigno, que, como aqui nós temos mais à direita embaixo, que até parece um fibroadenoma mais hialinizado, antigo, em que a gente tem o parênquima, o epitélio já mais compactado por esse estroma mais hialinizado. E aqui na parte superior à direita, eu coloco que a gente vê o epitélio e essas células estromais bem mais hipercelulares nessa área, querendo dizer que não se tratam de lesões diferentes, e sim a mesma lesão que apresenta áreas com mais hipercelulares e hiposcelulares, incluindo áreas mais malignas e áreas mais benignas, dentro do próprio tumor. E aqui eu coloquei três tipos arquiteturais que eram encontrados mais na nossa lesão. Como a gente pode ver à esquerda, nós temos um arranjo mais cordonal, em que era comumente encontrado áreas de necrose, o que também acaba puxando mais para um caráter mais maligno dessa lesão. Também era possível encontrar fascículos de curto a médio tamanho, encurvados e até multidirecionais, como aqui, por exemplo, em que dá um aspecto de roda de carroça, que a gente chama, o storiforme. E nessa última imagem, que é na verdade, um desarranjo, é apenas um padrão arquitetural sólido, assim, em lençol ou em manto, como a gente pode chamar. E aqui também nessa imagem, o que nos chama a atenção é essas células bem atípicas aqui, que elas apresentam um núcleo gigante, a gente pode chamar de células gigantes, e muito feios. Quando a gente aproxima, inclusive, elas têm até as células bem gigantes celulares e umas células que apresentam um núcleo mais excêntrico, dando até um aspecto de rabidoide, que vai ser importante para a nossa imunohistoquímica, pensando então num tumor filóides com um componente heterólogo. E aqui também, novamente, puxando os fatores de critério para a gente classificar entre um tumor filóides benigno e maligno até borderline, o que era comumente encontrado eram figuras de mitoses, inclusive figuras de mitoses atípicas. Então, nós formulamos o nosso relatório anatomopatológico dizendo que era um tumor filóides maligno de alto grau, com necroses presente em mais de 40% da lesão. E aí, os critérios para a gente classificar entre benigno, borderline e maligno são principalmente esses daqui, que é a atipia estromal, as células elas são bem atípicas,
o sobrecrescimento estromal, que é o overgrowth, que eu vou até voltar porque eu esqueci de comentar sobre ele, o grau mitótico, que eram mais de 10 mitoses em 10 campos de grande aumento, e aqui é um único fator que foge um pouco daquilo que a gente espera de um tumor filódes maligno, que ele tende a ter um crescimento mais infiltrativo, mas até pela pseudocápsula que esse tumor apresentava, ele ficou mais bem delimitado. E aí, só para ilustrar aqui o overgrowth, é nessa imagem mesmo, ele se caracteriza quando a gente coloca no microscópio no menor aumento e é possível ver apenas o componente estromal, não vendo células epiteliais. Então, por exemplo, nessa imagem a gente só tem as células estromais. E aí, isso, quando presente, fala mais a favor do tumor filódes maligno. O Vinícius, só para me inteirar do caso, esse paciente é uma que já teve uma biópsia prévia e tinha como fibroadenoma barra filóide sem atipias? É essa mesma paciente? Uma biópsia, eu acho que Isso. Então, essa paciente, ela chegou para a gente no ambulatório com um nódulo que era um nódulo considerável, mas então programamos cirurgia com esse diagnóstico e eu acredito que teve a revisão de lâmina também desse material, né, confirmando fibroadenoma. Coisa de 3 meses depois, nem isso, ela voltou já em programação cirúrgica após passar pelo anestesista, voltou com a lesão muito maior, quase ulcerando pele, e foi quando a gente conseguiu um encaixe aqui no INRAD para fazer uma nova biópsia. E essa nova biópsia aí confirmando como uma neoplasia maligna, né? Que eu acho que é isso. Como uma neoplasia maligna, ela foi encaminhada para o ICESP e nesse meio tempo de 4 semanas até a biópsia saiu em 1, 2 semanas e até chegar no ICESP, que são mais 4 semanas, a doença já estava com uma característica totalmente diferente, o cerano pele já estava algo bem intenso, bem importante. E todo esse passeio que eu estou fazendo aqui em relação à casa era para perguntar se é o quão comum que é isso, né? Essa taxa de subestimação em relação ao filódes benigno, ao barra fibroadenoma, em relação a um filódes maligno barra sarcoma, quando excisado cirurgicamente, né? Porque é algo que, de certa forma, na prática clínica, a gente acaba observando por mais de uma vez, né? E isso afeta bastante, né? Tanto na cirurgia, tanto no tratamento adjuvante dessa paciente. Queria saber o quão comum o Vinícius ou a doutora Marcela poderiam me ajudar nisso. Eu não vou saber te dizer numericamente quanto isso muda, mas eu acho que entra aí algo importante que é a amostragem. Você viu na foto dele que tem área, ele tem um ruído de fundo aqui, não sei se está atrapalhando vocês, mas é porque tem outra reunião rolando. E aí, ó, tem uma área, cadê, Vinícius, que é bem fibroadenoma, então você tem um aspecto mais benigno. Então, quanto dessa amostra é representativo, quanto eu tenho uma amostragem de várias áreas de diferentes aspectos. Então, isso é um ponto muito importante, porque muda a representatividade. É super importante. A transição e a representação de várias áreas dessa lesão é muito importante. Numericamente, eu não sei quanto isso é um incremento para a malignidade. Lesão fusocelular na biópsia é sempre complexo o diagnóstico, porque o que leva-se em conta a transição com o parênquima, se ele tem borda expansiva, infiltrativa, se tem o que é que tem ao redor. Então, é mais difícil, sim, você taxar de maligno quando não tem componente heterólogo, quando tem mutatipia, ou então, assim, tumor filódes, ponto. Eu não consigo dizer se ele é benigno, borderline ou maligno, a não ser com a ressecção completa da lesão. Então, acho que é mais ou menos isso. Esse caso aí ficou bonitinho pela questão desses múltiplos aspectos, né, dentro dela. Sim, foi extremamente agressiva o quadro dela, tanto que foi uma cirurgia bem importante que a gente fez, com reconstrução, com necessidade de tecido para fechamento, né? E foi bem rápido tudo isso. Mas obrigado, doutora. Bom, esse diagnóstico, então, ele foi fechado na morfologia mesmo,
da análise histológica, mas foram realizados exames imunohistoquímicos só para complementar e corroborar o nosso diagnóstico. Então, aqui nós temos um CD34, receptor de estrogênio e de progesterona, inclusive com controle interno nessas imagens aqui. Todos eles, três, eles foram negativos, o que favorece o nosso diagnóstico de tumor filóides maligno, porque o tumor filóides, ele tem uma tendência a apresentar uma negatividade conforme ele vai se malignizando. E, por fim, acho que também é importante destacar que o AE1-AE3, que é um marcador de pancitoqueratina, ele foi negativo, pois essa atipia de células estromais, ela podia até ser associada, pensar-se, num caso de um carcinoma metaplásico, ou então a mesmo um carcinoma ductal invasivo extremamente atípico. E aí, quando a gente tem esse marcador de pancitoqueratina negativo, favorece o nosso tumor fibra epitelial. E por Alguém fim, alguém quer fazer alguma pergunta? A plateia pode fazer Eu, também. eu Pode. quero. Oi, Eric, eu quero fazer uma pergunta chimizo aqui. Vou fazer uma pergunta para os colegas patologistas. Por exemplo, se o tumor filóides, né, o filóides maligno, por exemplo, se ele costuma ser um tumor heterogêneo na análise, é o que eu, assim, especificamente falando, né? Se, por exemplo, nesse tumor aí de 18 centímetros, você tem áreas que são claramente malignas, áreas que são borderline e áreas que são até compatíveis com filóides benigno. É comum encontrar isso? É um tumor muito heterogêneo na análise ali na peça como um todo? A gente encontra, sim, tanto é que ajuda até o diagnóstico, né? Quando vem aqueles tumores muito indiferenciados, fuso celular com muita necrose e componente heterólogo, a gente fica difícil de dizer se é um carcinoma metaplásico com esse aspecto mais, ou então um tumor filóides maligno, ou então uma neoplasia fuso celular que não outra. Então, quando a gente vê esse aspecto foliáceo, essa mistura de coisas ajuda. Assim, tão benigno eu não me lembro de ter visto, né? Então, fibroadenoma, saiu um diagnóstico de fibroadenoma. Mas ele costuma ter, sim, tanto é que a gente precisa representar bastante na ressecção, né? Para ver todo esse espectro da lesão. Mas é comum ter essa variação toda. Ah, não, então assim, é importante essa observação aí da Marcela, né? E que vocês precisam até de uma representação grande, né? Vocês precisam ficar aprofundando os cortes e aumentando, né, o número de amostragem para chegar a esse diagnóstico, né? Pelo que entendi, né, Marcela? E, e, e o quão importante, por exemplo, nesse caso, é uma amostragem, é a transição entre o parênquima normal, sem tumor e o tumor. O que vocês levam em consideração para fechar aí o diagnóstico de filóides maligno, ou do próprio filóides, né, benigno, por exemplo? Na biópsia, Chimizo, eu acho difícil, né? É, Tá. o que os critérios são. Então, assim, essa borda de expansão aqui é muito importante. Entre o borda. Não levando. Quando tem muita atipia, componente heterólogo, então isso a gente já vai puxar para o maligno, certo? Mas aquelas lesões que são mais borderline, mais sutis, que eu não consigo. Tem uma certa hipercelularidade estromal, mas eu não vejo mitose numa biópsia, né? Falando em uma biópsia. Eu não vejo mitose, eu não vejo a borda expansiva, eu estou vendo um fragmento daquela lesão. Então, eu não consigo afirmar que toda lesão é isso. Então, se vocês estão vendo uma borda infiltrativa no parênquima, isso é importante representar para a gente, porque é mais um dado para guiar o diagnóstico, para favorecer um polo ou outro da lesão. Então, e quando é tipo uma lesão sólido cística ou tem uma área de necrose, então é um tumor que tem necrose, isso também já vai puxar para a gente, é uma necrose tumoral, então é um polo mais maligno da lesão. Então, todas essas são achados que vão ajudar a gente a chegar a uma conclusão mais precisa, né? Então, se vem só essa área mais indiferenciada, eu não consigo saber, a grosso modo, se é um sarcoma SOE, ou se é um filósio maligno, ou se é um carcinoma metaplásico, mas sempre do polo maligno, né? Quando a gente está dentro dos filóides, essa transição, essas várias
amostra de parênquima, não, de neoplasia diferente, é que vão pesar para a gente. Quando a gente está com a peça toda, a gente está vendo. Então, a gente representa a transição com parênquima, a área onde ela é mais infiltrativa, aqui tem necrose, aqui eu vejo com parênquima adjacente. Então, a gente faz essa representação toda para chegar a essa conclusão, entendeu? Não sei se eu te respondi. Não, tá, não, excelente. E, né, pessoal, que estava discutindo antes, olha, esse aqui é o segundo caso. Marcela faz uma observação que para a gente é super importante, né? Para a gente até melhorar, né, a forma como a gente faz as biópsias, que é a questão de quanto mais material melhor para eles, né? É a questão da heterogeneidade, muitas vezes, das lesões que a gente lida no dia a dia. Então, esse caso, por exemplo, olha só, né? É uma lesão extensa, uma lesão grande, né? E intuitivamente parece o quê para a gente quando a gente vai fazer a biópsia? Ah, a gente faz lá alguns fragmentos lá e tá bom, né? Acertou a lesão é assim, um procedimento fácil, né? E que intuitivamente parece, né? Que um ou dois fragmentos resolvem aí o diagnóstico. Tá? Então, acho que o principal aprendizado nesse caso, principalmente para lesões fibroepiteliais do tipo filóides, por exemplo, quando a gente vai fazer esse diferencial, existe esse diferencial, quanto mais amostragem a gente fizer e amostrar diferentes segmentos da lesão, melhor, porque numa dessas a gente consegue pegar ali uma área que faz toda a diferença, né? Entre um diagnóstico e outro. Vou falar assim, foi uma lesão de 3 centímetros. Talvez o que tenha acontecido antes, né? Por azar, a gente pegou uma área que não era muito representativa de um filóides, né? Um filóides borderline, um filóides maligno. Então, por isso que aí é a agulha 14, né? Se for fazer uma core, uma agulha maior, mais calibrosa e múltiplas amostragens de diferentes regiões. Essa aqui é interessante, a gente frisar nisso, né? E não só focar e se concentrar só no centro da lesão, né? A gente disparar um pouquinho antes para pegar a transição. Muitas vezes isso aí pode ajudar no raciocínio e principalmente nas áreas que a margem ela é mal delimitada, que possa corresponder aí a uma invasão. Tá? Então, acho que é por isso que eu acho esse tipo de reunião aí ajuda a gente modificar a forma como a gente faz, né? A gente faz os procedimentos. E nesse caso veio negativo a axila na cirurgia, pessoal? O que veio aí? Veio negativo. Negativo. Então, olha só, né? É uma lesão extensa, grande, pegando praticamente a mama toda, um filóide maligno, uma axila negativa. É comportamento, né? O comportamento é muito mais para um comportamento sarcomatoso do que para um comportamento de carcinoma do filóides, né? Então, uma lesão desse tamanho com uma axila negativa, né? Então, é um raciocínio que a gente faz. A gente vê lá na imagem, o linfonodo parece estar normal, uma lesão desse tamanho, opa, tem que acender um sinal, né? De que a gente pode estar diante aí de um filóides. E isso aí ajuda a gente a mostrar mais um pouco, né, do que a gente está acostumado a fazer na rotina. Isso que é sair da rotina, é sair do livro e fazer algo diferente, né? São esses aprendizados que ajudam a melhorar a nossa prática, pessoal. Isso mesmo, eu estava aqui pensando, uma dúvida que eu tive, a biópsia que essa paciente fez num serviço externo, né? Foi retirado o nódulo ou foi só uma biópsia mesmo percutânea que tirou fragmento? Foi core. Concordo, Foi doutora. core. Então, se já veio, né, como um tumor filóides, não seria o caso de ter operado na época? Não, já ela chegou, ela com esse resultado, nós pedimos revisão de lâmina e ela já foi indicado cirurgia, sim. Então, só que daí no trâmite, afinal era uma lesão fibroadenomatosa, né? Então não é aquela urgência de colocar na mesma semana a cirurgia, afinal nós não temos tanta disponibilidade de sala cirúrgica, mas foi indicado sim a cirurgia no momento do que a gente recebeu esse resultado, só que até passar pelo anestesista, tudo, o quadro aumentou bastante. Porque eu entendi que no começo o tumor dela era bem menor. Não teve um que você colocou aqui? Ele só aumentou depois, no final. Porque, olha, começou em 23 com 2 centímetros, daí passaram 9 meses, né?
E depois então, na época, quando ela fez a biópsia, foi em 2023? A biópsia externa, não tinha data, mas acredito que foi bem no início, assim. Então, isso que eu fiquei É. pensando, eu falei, de algum momento que que ficou, eu entendi assim, que ela fez essa biópsia, ela foi para segmento porque tinha dado sem malignidade, mas se deu isso, alguma falha teve para, que é uma vida, né, gente, humana, para não precisar chegar lá de ter que correr com anestesia e tudo mais. Já podia ter feito ali. É uma das coisas que chama atenção. Outra coisa, para nós, né, radiologistas, às vezes fica pensando, precisa 4A, B e C de categoria BIRADS? Nela, talvez a gente tivesse ajudado. A gente poderia ter colocado, vendo isso, que eu gosto mesmo falou, nós estamos aqui para aprender, né? Tipo assim, ver o que eu podia ser melhor naquilo se eu fosse a pessoa que estava atendendo ela lá em 2023, né? O que eu podia fazer? Tentar mandar para o ICESP, já se deu, né, na biópsia, né, filóide, já mandar para algum lugar para tratar, no Pérola. Então, eu fiquei pensando, para ela valia a pena, porque o 4A, se fosse um 4A, era menor que 3% chance de ser uma neoplasia maligna, né? E para o 4C já dava mais de 90%. Então, nisso daí, eu até fiquei em dúvida se já não colocaria um 5 para tentar adiantar mais ainda. Mas isso não é uma autocrítica para nós, radiologistas, porque é a nossa área ABC. E saíram alguns trabalhos, né, falando já que vale a pena pôr o ABC, deve entrar agora no próxima edição, né, de recomendação de Atlas. É mesmo só para a gente raciocinar o que a gente podia ter sido melhor, né, no caso dela. Mas parabéns pelas apresentações, vocês dois, né, Vinícius? Porque a gente fica perguntando umas coisas meio, meio diferentes, né? Obrigada. Uma Marcela, uma última pergunta. pergunta aqui, Marcela. Diga. Como que funciona, por exemplo, o painel de imuno para essas lesões aí diferenciadas com os celulares? Não, pela impressão que dá, quando aparece uma lesão dessa para vocês, vocês já sabem que vão ter bastante trabalho, né? Às vezes precisa ficar ampliando o painel até chegar, né? A uma... E sabendo que algumas vezes a gente não vai fechar, tá bom? Então, assim, Tá. essas lesões fibroepiteliais na biópsia, tirando aquele fibroadenoma piquititinho, normal, tá? Estou dizendo quando ela é mais celular ou quando ela tem componente heterólogo, então a gente tenta, por exemplo, afastar carcinoma. Então, eu insisto se eu não estou vendo esse aspecto foliáceo aí, por exemplo, então eu insisto nos marcadores epiteliais para dizer, não, não é um carcinoma metaplásico. Um carcinoma metaplásico com esse tamanho deveria ter dado metástase, né? Então, isso já pesa. Mas a gente investe bastante, né, para tentar ajudar ao máximo. Mas a maioria das vezes, assim como os sarcomas, é na ressecção que a gente consegue fechar o diagnóstico de forma geral. Tá? Uma pergunta: essa evolução do tamanho de crescer quase 1 centímetro em poucos meses não geraria um alerta para algum Eu acho componente? Ou é pouco? Não Quer sei. responder? Não, assim, pelo o trabalho da Jessica Liang sobre múltiplos nódulos e crescimento, o que que ela fala? Ela fala assim, se você crescer o volume, né? Antigamente a gente tinha essa coisa de crescer 20% do valor do nódulo inicial. Mas esse artigo mais recente, ele fala que se você crescer em sentido longitudinal, né, de orientação paralela à pele, isso daí não seria de chamar atenção. O que chamaria atenção seria mudar a morfologia e crescer realmente no diâmetro antero-posterior, né? Então, nesse caso, não sei se esse BIRADS 4 não seria um BIRADS 4C, porque mesmo que tenha crescido, se ele cresceu longitudinal, continua sendo o BIRADS 4A. O que eu acho que é o alerta para a gente, principalmente para os residentes, que eles acham assim, deu fibroadenoma, tá ok, é BIRADS 2 depois, né? Depois de 6 meses. Não é, gente, vocês viram que não é, né? Então,
realmente, aí a probabilidade de malignidade cai, mesmo que seja BIRADS 4A 10% para menos de 2%, mas você tem que fazer o controle, porque acontece o que aconteceu. Aí tem o sinal de alerta. Eu concordo com a Maria Helena, se der fibroadenoma tumor filoides, operar direto, né? Tanto que eu depois queria a opinião do Matheus, neste caso, não, tudo bem, cresceu rapidamente. Não teria sido ideal fazer só a corda axila, porque mesmo que desse fibroadenoma filoides benigno, teria que operar, né? E seria perda de tempo. Se não tivesse axila, seria operar direto, né? E outra coisa é o seguinte, que a gente lembra, né, que o controle com a imagem também é importante, justamente para saber. E essa morfologia do antero-posterior, ela é super importante, né? Lembrar isso que eu ia falar, que eu me perdi. A Verinha, ela comenta uma coisa que ela acha que a gente devia colocar no laudo, e vendo esse caso, eu acho que é importante também. Que a Verinha fala assim: não, controle em 6 meses, mas colocar uma nota, isso é um alerta, que eu acho, agora vendo esse caso, que eu acho que a gente devia colocar mesmo. Entretanto, se houver uma alteração grande antes desse intervalo de 6 meses, procure o médico, porque muitas pacientes elas seguem exatamente o que a gente falou, sabe? E aí chega aqui e fala assim, gente, mas cresceu tanto, por que que você não foi no médico? Ela, porque está falando que o controle é em 6 meses, né? Então, talvez segue de um alerta da gente acrescentar isso no nosso laudinho para o controle pós-biópsia, né? O que que vocês acham, né? E aí, Matheus, fala sobre esse negócio, porque se tivesse dado fibroadenoma, vocês iam operar de qualquer jeito, né? Às vezes vale para saber se faz um sentinela, alguma coisa assim, né? Então, é que eu não tenho certeza, mas nesse caso em específico, que a doutora Marcela comentou dos 2 para 3 centímetros, eu acho que ela não tinha biópsia nesse momento. Não sei se é Henri. Tem a data. Eu acho que ela não tinha. Mas como 2 centímetros, por exemplo, se viesse como um fibroadenoma, sem componente heterólogo, nada, teoricamente não precisaria operar, entendeu? Então, por isso que a gente faz o controle evolutivo, mesmo vindo fibroadenoma, mas realmente em 2 para 3 centímetros e em pouco tempo, ou um controle mais precoce aumentou bastante. Até os 20% a gente ainda leva um pouco em consideração, por mais que esse novo guideline do longitudinal exista, a gente ainda leva assim, em consideração os 20%, principalmente para biópsia ou indicar alguma cirurgia. Agora, em relação ao filose, a gente acaba sim operando, por mais que seja, se já viesse com o resultado de tumor filose já com os 2 centímetros, normalmente a gente opera sim, exatamente pela dificuldade do patologista em distinguir na cor se é um borderline, se tem algum componente de atipias ou algo do tipo. Então a gente acaba sim operando. Agora, nesse caso específico, eu me perdi um pouco na linha do tempo, eu não tenho certeza se ela já chegou com os 5 para 6 centímetros, né? Já chegou grande, né? E ele continuou crescendo mais ainda. Então, mas também algo que gera um pouco de dúvida quando a gente recebe um anátomo patológico é pela dificuldade do que vem, né, no laudo, que é um fibroadenoma, mas que não pode se descartar o filódes. Então, nesses casos, muitas vezes também a gente acaba pesando um pouco a mão e operando, também pela dificuldade de distinguir o filódes do fibroadenoma comum. Então, é individualizar o caso mesmo. É uma área que ainda não tem uma definição, principalmente no caso do fibroadenoma, né? A gente pensa bastante se está causando prejuízo estético ou se tem esse aumento rápido do tamanho. E aqui, quando dá fibroadenoma, sem alteração, assim, sem dúvida, sem sinais de malignidade. Eu sei que vocês, dependendo do tamanho, mesmo assim, vocês operam, né, as pacientes. Eu queria saber, assim, atualmente, qual que é o cutoff de vocês para operar? Porque muitas vezes, quando é grande, a gente põe que é concordante, só que a conduta é critério clínico, né? Que a gente não sabe, eu me perco no cutoff. Se é 3,5, se é 3, se é 4, quanto que é, né? Então, eu queria que você falasse. Sim, isso varia bastante em relação ao assistente, principalmente por se tratar de um hospital com residentes, né? Esse hospital escola, onde a gente depende da conduta do assistente.
mas existe um número meio cabalístico de um cutoff de 4 centímetros, mas que se existe o desejo da paciente que traz um prejuízo estético, também a gente acaba muitas vezes sendo condizente com isso e indicando a cirurgia. Mas ali seria entre os 4 centímetros, próximo dos 4 centímetros o cutoff. Obrigada. Desculpa, e se for o fibroadenoma clássico, né, sem outros componentes heterólogos. Então é isso, esses foram os nossos casos dessa sessão. Obrigada. Parabéns, gente, foram muito legais. E agradeço também a audiência de todos. Esperamos para vocês no próximo mês com outros casos bem bacanas de correlação anatomorradiológico. Muito obrigada. Tchau, Quer falar alguma coisa, obrigada. Chimizo? Porque a minha É isso. Obrigada. Beijo.